Olá gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Code Academy. Meu nome é Pedro e hoje a gente vai fazer esse projetinho aqui super legal que vocês estão vendo, que é esse relógio digital. Ele só usa HTML, CSS e JavaScript. É um projeto bem simples, mas vocês vão aprender muita coisa nova, vão poder revisar algumas coisas que vocês já conhecem aí de HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Então vamos pro código aqui que é o que nos interessa hoje. Para fazer meu código aqui, eu vou utilizar o VS Code, tá? Vocês podem utilizar qualquer editor de texto, qualquer IDE que vocês quiserem. Até o bloco de notas vocês podem utilizar, mas acho que não vai ser tão interessante. Eu gosto do VS Code, que eu estou bem acostumado com ele tem funcionalidades bem legais. E tem uma parte de extensão também, que é muito interessante. E para quem está usando o VS Code igual eu, vocês podem já abrir na sua pasta, né? Pode vir aqui em File, Open Folder, né? Abrir pasta e selecionar a pasta que vocês querem. E aqui no VS Code, quando você vê nessa telinha aqui de extensões, vou recomendar algumas extensões para vocês, ó. Se vocês pesquisarem por auto tag aqui, vocês devem achar a auto rename tag, a auto close tag e a auto complete tag. Quando vocês têm que escrever a tag no HTML, você tem que abrir e fechar, né? E quando você errou o nome de uma, você tem que mudar nas duas. Essas extensões aqui, elas já facilitam muito, porque quando você escreve uma tag, ela já fecha automaticamente para você, ela já cria a tag de fechamento. A auto rename tag, ela vai, quando você errar o nome, errou o nome, você precisa mudar o nome em uma. Quando você muda o nome em uma, automaticamente a outra tag já muda também o nome. Ela já corrige junto. E a autocomplete tag, quando você começa a escrever o nome de uma tag, ele já sugere algumas ali pra você. E a tag de fechamento também já vai ser sincronizada direitinho. Então essas três aqui, ó, essas extensões são muito legais pra vocês baixarem. É só clicar nelas aqui e clicar em instalar, tá bom? As três. E outra tag muito legal, pra vocês não terem que ficar abrindo toda hora o arquivo que vocês fizerem uma modificação, é o Live Server. Vocês podem baixar e instalar aqui também. E aí sempre que vocês fizerem uma modificação e salvarem, o Live Server já atualiza esse arquivo. Já atualiza o arquivo pra você, como se tivesse aberto de novo um HTML fechado antigo. Tá bom? Então para começar aqui a gente vai criar o nosso index HTML aqui. E vai dar aquele comando HTML5. Esse é HTML 2.5. O VS Code já sugere isso pra gente, ele já cria esse padrão de documento com a tag do head, com aqueles metadados, né, com o tamanho do width do dispositivo, a escala inicial, os caracteres, o conjunto de caracteres, né? E aqui a tag title, que vai mudar o título do nosso documento. A gente vai colocar aqui, ó, desculpa. A gente vai colocar o digital clock using Java script coding power, tá bom? Esse nome aqui que a gente vai utilizar no nosso projeto. Você pode colocar o que quiser, eu sugiro esses aqui, tá bom? Pra ficar padronizado. E que esse título aqui tá mudando lá já. A gente tem aquela extensão do Live Server. E como é que a gente faz para abrir ela? A gente pode usar três formas. Clicar aqui na barrinha em Go Live. Esse Go Live aqui é do Live Server. Você pode clicar com o botão direito aqui no index.html e Open with Live Server. Ou utilizar o atalho Alt, isso no Windows, tá? Você segura o Alt e aperta L e depois O. Então Alt L mais Alt O. E ele já abriu o arquivo lá pra gente, ó. Vocês podem ver, ele já tá com o título lá em cima de Digital Clock using JavaScript, tá bom? Então a gente vai criar uma divisória padrão aqui agora, tá? Utilizando a div. E olha que legal, quando eu escrevo a div e fecho a tag, ele já cria tag de fechamento automaticamente. Isso é por causa da minha extensão. E se eu quisesse mudar o nome em vez de div para divisão, por exemplo, se eu escrever em uma, ele já atualiza a outra, como vocês podem ver ali, ó. Ele já corrige as duas pra mim, muito legal, tá bom? E uma coisa muito legal também, ó, em vez de ter que colocar uma div, class aqui, container, uma coisa que vocês podem fazer aí pra aumentar um pouco a velocidade que vocês escrevem, vocês sabem que com ponto a gente mexe em classe e hashtag a gente mexe em ID lá no CSS, né? Então se eu quero criar uma div com uma classe container, eu vou colocar o que aqui? Div.container. Então ele cria uma div com a classe container, tá bom? E você pode fazer para qualquer tag. Vocês pode colocar um parágrafo, ponto, o nome da classe, ele vai criar um ponto com um parágrafo, uma tag P com a classe container. E a div, por ser uma divisória genérica, se você colocar só o ponto container, ele já cria isso pra gente também com div, como vocês puderem ver aí. Tá bom? Bem legal também, né? Então o que a gente vai ter dentro desse container? A gente vai ter um H2 com uma classe, né? Hashtag hour, de hora. Então, ó, quando eu dou enter, ele já cria um H2 com uma classe hour, uma de hour, bem legal, né? Lembrando que a classe é quando eu quero selecionar. A classe eu posso usar para várias tags que vão estar ali classificadas da mesma forma, do mesmo grupo, né? Vamos dizer assim. E o ID é uma coisa única aqui, né? A ideia do ID é ser um identificador único. Então vou colocar aqui um 00 de horário, tá bom? E vou usar aquela tag span
que é quando você quer fazer alguma adiçãozinha pequena, uma coisa que não quer quebrar muito estilo, que vai estar ali no meio entre outras tags, tá? Eu vou colocar um span com, um span com o 2 pontos, tá bom? Do relógio. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para os minutos e os segundos. Então H2 seconds, minutes, H2 hashtag minutes. Então ele já cria um H2 ali com o ID minutes, vou botar um 00 aqui também. E um atalho muito legal também que tem no VS Code utilizando o Windows é o Shift Alt e a setinha para baixo e para cima. Então, ó, eu cliquei 2 vezes sem querer. Se eu clicar uma vez para baixo, ele cria uma cópia da linha onde meu cursor tá. Então você ganha um tempo muito grande também aqui, em vez de ter que pegar o mouse e selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V, tá bom? E você pode selecionar o Alt, setinha para cima e para baixo, ele vai mudando também, ó. A linha, ele vai alternando. Bem legal também, né? Então você ganha um tempo muito bom aqui de ter que vir, copiar, dar um Enter aqui, colar. Você pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui, Shift Alt para baixo, Alt para baixo, já tudo certinho, tá bom? Uma coisa adicional aí pra vocês. Então eu vou colocar agora também o título aqui, o header 2, com ID de seconds, tá bom? E vou colocar 00 também, por padrão. E também, vocês lembram lá que tinha aquele AMPM no final, eu vou colocar ele com um parágrafo aqui, com o ID também, ó, que legal. O parágrafo com ID AMPM, já criou o parágrafo aí com ID AMPM direitinho pra gente. E eu vou colocar um AM por padrão, porque meia-noite, né, é AM. Tá bom? E de HTML, gente, vai ser só isso aqui, tá? Só essa divisinha container aqui, bem tranquila. Vou partir agora pro CSS, se vocês lembram lá como é que faz. Você cria um arquivo style.css aqui. No HTML você abre aqui um link CSS, né? Ele vai gerar essa linha pra vocês aqui, ó. Um atalho bem legal, vou mostrar de novo, ó. Link, 2 pontos, CSS. Ele já cria, ó, aqui pra gente, ó. Isso aqui é do próprio VS Code, ó. Se dá um Enter, ele já cria a linha do link, que tem uma relação de style sheet. E o href é a referência, né, pro style.css, o mesmo nome do arquivo CSS que a gente colocou lá pra gente, tá bom? Então vamos ver como é que tá lá nossa página enquanto isso. Então como vocês podem ver aí, ó, todo direitinho, os conteúdos que a gente colocou, tá? E de conteúdo realmente só tinha isso, como vocês podem ver aqui na nossa outra página, ó, só tinha o horário mesmo, tá bom? E agora a gente vai estilizar isso aí pra ficar bonitinho, pra ficar agradável aos olhos. No nosso CSS aqui a gente vai colocar aquela tag asterisco, né? Que na verdade vai selecionar todas as nossas tags. Então tudo que a gente colocar aqui dentro vai ser colocado para todas as tags, né? A estilização para todos os elementos. Então eu já vou começar aqui com uma margem 0. Margem 0. Um padding de 0. Padding de 0 também. Um box sizing, border box. E uma fonte family. Fonte family. Verdana, Geneva, Tahoma, Sans serif. O que isso aqui está fazendo? A margem é a distância da caixinha, né? Todos os elementos, todas as tags que a gente colocou funcionam como se fosse uma caixinha, que pode ter outras caixinhas dentro, né? Então a margem vai ser a distância da borda da caixinha para outros elementos, para outras caixinhas. O padding vai ser a distância da borda da caixinha para o conteúdo dentro dela. O box sizing é o tamanho real da caixinha. Então, por exemplo, a gente tem uma caixinha que a gente colocou 200 pixels de largura. Só que ela tem um padding, uma borda e uma margem. Quando a gente coloca 200 pixels, ele não está 200 pixels, é 200 pixels mais a padding, mais a borda, mais a margem. Quando você coloca esse box size em border box, você fala, 200 pixels é 200 pixels. Ele vai considerar isso já com o padding, com a borda e com a margem. E o width que você colocou, né? Então aqui a gente tem um font family também, de Verdana. Se ele não conseguir usar Verdana, ele usa Geneva. Se ele não conseguir, ele usa Tahoma. E se ele não conseguir nenhuma dessas, ele vai usar a Sans serif. Então vamos ver como é que tá lá no nosso projetinho, ó. Mudou um pouquinho a fonte. Tá tudo um pouquinho mais coladinho, uma coisa na outra, né? Você pode ver, a gente retirou a margem, tirou os paddings, tá bom? E a fonte mudou também. Partindo agora pro nosso body, né? Pro nosso conteúdo. A tag body vai ser aquela tag que tá segurando, que tá contemplando todo o nosso conteúdo aqui. Então o que a gente vai colocar nela? A gente vai colocar uma height de 100 VH. O que é VH? VH significa Viewport Height. Height é a altura, Viewport é a tela que você está utilizando. Então no meu monitor aqui, né, no tamanho do navegador, ele está usando 100% do tamanho vertical que ele tem no navegador.
Então se você tiver uma barra de favoritos, ele vai descontar um pouquinho dessa altura também e vai utilizar todo aquele tamanho que está sobrando ali do monitor, tá bom? O 100 VH é todo o tamanho da altura ali da tela que ele pode utilizar, tá bom? O display, vou colocar um display flexível para a gente poder trabalhar melhor com com os conteúdos, tá? O display flex aqui vai possibilitar algumas utilizações a mais pra gente. Então, por exemplo, o align items no centro também. Então, se a gente for lá no nosso código agora, ó, vocês podem ver que ele alinhou verticalmente ao centro, tá vendo? Ele alinhou os itens todos ao centro. Por que foi ao centro da tela? Porque eu tô com um height de 100 VH. Tá bom? Se tivesse 50 VH, ele ia estar em 25% da tela ali, entendeu? Só que como a tag bar está usando 100%, ele está no meio, que é o 50%. E o Justify Content aqui. Justify no centro também. Então ele deve alinhar agora horizontalmente ali no meio. Vou botar aqui pra vocês verem, ó, ele alinhou no centro direitinho, tá bom? E agora pro nosso fundo lá, a gente tinha colocado aquela transiçãozinha de laranja para amarelo. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou colocar uma background color. Por quê? Se esse gradiente não funcionar, ele tem que ter uma cor de fundo de base ali, né? Então a gente vai colocar essa cor aí, ó, em hexadecimal, FB, AB 7E, vai ser a cor de fundo padrão, né? Se ele não conseguir aplicar o gradiente, vai ter essa cor de fundo, pelo menos. E uma background image aqui, ó, que a gente vai colocar um linear gradient. O que esse linear gradient faz? O gradiente linear, ele vai ser a transição de uma cor para outra. E aí eu posso fazer isso como? De cima para baixo, da direita para esquerda, ou utilizando uma angulação, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. 62 de degrees em inglês, 62 graus. Então vocês vão ver depois que ele não começa exatamente do meio da esquerda pro meio para direita, ele começa mais de baixo, vai mais para cima, tá bom? E aí eu tenho que passar a cor inicial, que vai ser essa cor aqui que a gente pegou em cima, tá bom? Essa cor aqui. E ele vai para uma cor que é um mais amarelinho, né? Um F7, opa. Não precisa ser letra maiúscula, tá, gente? Pode ser letra minúscula, mas eu gosto aqui, acho que fica organizado. Ele vai para essa cor aqui que vai ser um amarelinho, ó, vocês podem ver aqui. Então, se eu salvar e for lá na nossa página agora, ó, vocês podem ver que ele fez uma transiçãozinha bem tranquila ali da esquerda para direita. E vocês repararem, parece que o foco, parece que ele tá meio na diagonalzinha, né? O foco do laranja tá mais para baixo, o foco do amarelo lá na direita mais para cima. Isso é por causa daquele 62 graus, ele muda um pouco a direção que tá apontando a transição que você vai fazer. Se vocês repararem, o laranja ele tá dominando totalmente aqui a parte da esquerda até a metade, que tá uma transição um pouco maior, e na direita tá bem amarelo, né? Mas eu quero que essa transição ela tenha mais amarelo, então eu quero que o amarelo comece a aparecer mais cedo, né? Então como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na nossa cor, eu vou colocar aqui o 0% e aqui 100%. O que tudo aqui tá fazendo? Eu quero que o laranja, isso aqui eu tô dizendo, ó, o laranja, esse tom exato de laranja aqui, ele tem que percorrer 0% da tela, e esse tom de amarelo tá percorrendo 100% da tela, né? Da tela por quê? Porque tá ocupando a tela inteira. Se eu colocasse uma repetição nesse gradiente, seria 100% do espaço ali que ele tá usando pra fazer a transição de cores. Então se a gente voltar na nossa tela agora, vocês podem ver que a transição, ela vai começar bem antes, ele já vai estar vindo bem mais amarelinho lá de trás. Tá bom? O amarelo, a transição começa bem mais aqui e vai sendo bem mais suave até o fundo, onde ele chega no amarelo lá completo que a gente colocou, tá bom? Beleza, voltando agora aqui no nosso CSS, vocês lembram que o ponto vem de classe, né? Então quando eu coloco um ponto container, eu tô pegando o elemento, a tag lá que tem a classe container. O que tem a classe container? É essa div principal aqui. Div container, o que ela vai ter? Ela vai ter um display flex. Então, display flex. Então ele já deve ter quebrado o estilo lateralmente, exatamente. Ficou flexível e é isso que é o poder do display flex. Você não precisa colocar uma coisa uma em cima da outra. O Flexbox você consegue deixar esses itens flexíveis e trabalhar melhor em cima deles, né? Então, por exemplo, vocês viram ali que eu coloquei agora tudo horizontalzinho, né? O display flex automaticamente ele cria em forma de linha ao invés de coluna. Você pode mudar isso também. Mas você viu que o 00, o 2 pontos está em cima, o 00 está embaixo, o 2 pontos está em cima e o AM também? Como é que a gente vai ajeitar isso daí? A gente vai alinhar os itens no centro. Então, só de alinhar os itens no centro, ele já alinhou ali certinho, ó, tá vendo? Esse alinhamento, como eu tinha mostrado, é vertical, né? Quando é uma linha. Então ele alinhou todo mundo ali no centro direitinho. E o Justify Content aqui vai ser o alinhamento horizontal no centro também. No momento não fez muito efeito, mas
porque o conteúdo ali, ele tá... É como se a caixinha do conteúdo estivesse usando exatamente o tamanho do conteúdo, então não fez muita diferença. Mas se tivesse um tamanho maior nessa caixinha, ele ia estar... o alinhamento tá pra esquerda, então o centro force ele ia ficar no meio direitinho, tá bom? É isso que esse Justify Content está fazendo agora. E no container vai ser só isso, tá bom? Mas a gente tem aquelas tags dentro do container. E como é que a gente trabalha em cima delas? A gente vai colocar um container H2, tá bom? No container H2 a gente vai fazer o que? A gente vai usar um font size de 6 rem. O que é o 6 rem? O rem, ele vai ser relativo ao tamanho padrão. O tamanho padrão o que é? É aquele 16 pixels, né? 16 pixels, que é o padrão das fontes, etc. Quando eu coloco 6, eu estou colocando 6 vezes o padrão, que no caso seria 16, tá bom? Mas aí, se por acaso esse padrão mudar, ele muda para tudo que está usando o rem, tá bom? Ele fica relativo ao tamanho padrão, ok? E a gente vai colocar também aqui, ó, o font weight, o peso da fonte. Porque se vocês forem lá agora olhar, ó, vou salvar aqui mesmo, com esse erro mesmo. Vocês podem ver que tá uma fonte muito grande, né? Ela tá muito grossa ali, muito forte. Então eu posso diminuir o tamanho dessa fonte um cadinho, né? Que ela já tá em negrito por padrão, por ser um header. Então eu vou colocar um peso de 500 aqui. Então agora se a gente voltar lá e ver de novo, ele já deu uma diminuída lá, como vocês podem ver. E agora, olha que legal, a gente vai ter que fazer uma estilização aqui também, ó. Container spam. O que é um container spam? É o spam, todas as tags spam que estão dentro do container, tá bom? É aqui a mesma coisa com o H2. Isso aqui, ele teria a mesma estilização que o H2. Ficaria dessa forma. Então vocês podem ver aqui, ó, direitinho, tá vendo? Bonitinho. Só que, para não ter que repetir o código, ficar mais organizado, o que eu posso fazer? Eu posso apagar isso daqui. E aqui depois de H2 eu coloco uma vírgula. Então assim, eu posso colocar outras tags aqui dentro que vão ter a mesma estilização. Eu posso quebrar a linha também para ficar mais organizado. E o que eu quero colocar é o container spam, não era isso? Então ó, eu botei pro container H2 e pro container spam, eu coloquei essa estilização aqui. Então se eu voltar lá no código, ó, perfeito, tudo direitinho. Show? Seguindo agora aqui, ó, já tem uma estilização agora que vai ser só pro H2. Então eu coloco um container H2, tá bom? Aí isso aqui vai ser para H2, não vai repetir pro spam. O container H2 vai ter aqui, ele vai ter um padding de 15 pixels, lembrando que o padding é a distância da borda pro conteúdo. O background aqui, white, então vai ter um fundo branco. Então vamos ver como é que tá lá por enquanto. Ó, um fundo branco, vocês podem ver aí. Ele vai ter um border radius de 10 pixels. E o que o border radius faz? O border radius ele vai dar uma arredondada nas bordas dela, nas esquinas da nossa caixinha, né? Então se eu abrir aqui o nosso navegador agora, ó, vocês podem ver que aquelas bordinhas agora elas estão arredondadas aqui, ó. Todas as bordinhas estão arredondadas, tá bom? Sendo aqui já tem um box shadow. O box shadow vai ser a sombra da nossa caixinha. Então cada uma daquelas caixinhas brancas a gente vai ter uma sombrinha nelas. E o que a gente está fazendo aqui? Eu quero que ela tenha 0 pixels para baixo, 5 pixels para direita, né? No caso aqui vai ser vertical e horizontal. E 30 pixels de espalhamento. O que é isso? Ela vai se estender por 30 pixels essa sombra, tá bom? E eu vou colocar uma cor de RGB A. Por que RGB A? O RGB é exatamente isso que vocês estão vendo aí, ó. Red, Green, Blue e o Alpha. E o Alpha, o que é o Alpha? O Alpha é o número que vai variar de 0 a 1, que quer dizer a força. O 1 seria o RGB normal. E aí você pode tirar um pouco da força dessas cores e colocando uma saturaçãozinha ali, entendeu? Então se for 0, ele não vai aparecer. Se for 1, vai ser o máximo. E aí vai ser um valor entre 0 e 1 para controlar direitinho. E o que eu quero aqui? Eu quero que o vermelho seja 0, o verde seja 0, o blue seja 0, então preto. E um alfa aqui de 0.2. Por quê? Para não ficar aquele preto gigantesco, vai ficar um preto bem fraquinho, né? Quase transparente, tá bom? Então se a gente for ver lá agora o nosso projeto, vocês podem ver aqui que ele gerou uma bordinha aqui, parece que ele tá levantadinho, tá vendo? Ele criou um efeito muito legal. Então não fica aquela caixinha, parece que tá colada em cima, parece que ela tá um pouquinho elevada, ó. Vou comentar para vocês verem a diferença. Ó, sem a box shadow, tá vendo? Agora eu vou colocar a box shadow de volta.
Com a box shadow de volta, tá vendo que ela tem uma sombrinha aqui embaixo de cada uma? Só que ela tá bem clarinha. Então se eu aumentar um pouquinho a força aqui, vai ficar mais fácil vocês verem, ó. Vou deixar em 1.0 em vez de 0.2, que a gente tinha colocado lá. Olha como é que ela fica bem forte, tá vendo? Fica bem forte. Então vou botar o 0.2 aqui, vai ficar uma coisinha mais suave. E pra finalizar aqui nosso container, o H2 aqui, né? A gente vai colocar uma borda nele. Esse border aqui, ele vai ser um atalho pra border radius, border style e pra cor, border color, né? Então a gente coloca border aqui e a gente especifica algumas coisas. Primeiramente, o tamanho, né? Então eu quero 2 pixels de borda. O estilo dela, eu quero que ela seja solid. Então uma bordinha sólida, não tá tracejada nem nada. E uma cor. Eu vou botar o RGBA de novo, tá bom? Mas não vai ser esse aqui igual não. A gente vai colocar um RGB de 255, 255, 255, que é o branco. Só de colocar um 0.2 para ser um branquinho ali bem transparente, bem clarinho. Então se a gente voltar lá agora no nosso projeto, ele colocou uma bordinha ali que não dá nem pra ver, de tão clarinha que tá. Tá, mas aí ele vai dar uma definida nessa borda aqui, ele mexe um pouquinho no padding também. Então ele colocou uma bordinha ali que não tá fazendo muito efeito agora. Mas se eu colocar uma outra cor aqui, ó, vocês podem ver. Se eu colocar em vez de 255, eu colocar uma cor um pouco diferente, né? Botar um... Tá mais por um verde, né? Tá um verde puro ali de borda. Como é que ela ficaria? Ó, tá bem clarinha aqui, ó, uma coisinha verde bem clarinha por causa daquele 0.2 da RGBA, tá bom? Se eu deixar em 1.0 essa borda, você pode ver que ela tá bem agora, bem forte, tá bom? E ele tem essa bordinha branca para dar um acabamento mais bonitinho, né? Aqui na nossa caixinha. E para finalizar aqui o nosso container, a gente vai ter um ponto container, P, né? O parágrafo lá dentro do container. Ele vai ter uma position relative. O que essa position relative está fazendo? A posição relativa, você vai poder mexer nela em relação à posição padrão que aquele elemento estaria. Então, por exemplo, você alinhou bem ao centro. Você colocou um left 10 pixels, ele vai modificar 10 pixels em relação ao alinhamento padrão dela. Tá bom? Se eu colocasse uma posição absoluta, seria em relação à tela inteira, tá bom? O HTML inteiro ali que você está gerando. Se fosse um stick, o stick ele vai ficar posicionado naquela tela, independente se você movimentar ou não. Ele vai estar sempre ali, ele não vai se mover. Então o relative ele vai ficar relativo à posição padrão dele. Eu vou colocar um top aqui de menos 50 pixels e um left de 10 pixels. O que isso aqui está fazendo? Isso aqui, ele tá trazendo esse AM para essa posição aqui, tá bom? Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Vou comentar esse position todo aqui, vou salvar. Então o que aquele top tá fazendo? Aquele top menos 50 é a distância do topo. Então se fosse 0, ele estaria aqui. Como é menos 50, ele tá trazendo para cima, e não empurrando de cima. Então se fosse positivo, ele viria para baixo. E se fosse negativo, né, que é o caso, ele vem para cima. E o left, ele tá tirando um pouquinho aqui da esquerda para não ficar colado na nossa caixinha. Então ele vai dar um espacinho da esquerda, vai chegar um pouquinho ali pra direita, tá bom? Então eu vou voltar aqui, ó, pra vocês verem. Então vocês podem ver agora, ó, ele já deu uma separadinha e veio pra cima, tá bom? E pra finalizar aqui, nossa última utilização é um font size, tamanho da fonte, de 2 rem. 2 vezes o valor padrão que tá sendo colocado, então ele vai dar uma crescidinha, ó, que coisa linda. Agora nosso reloginho tá pronto. Mas ele tá parado, né? Ele não tá funcional. Como é que a gente faz isso? É agora que entra o JavaScript. Então, como é que a gente pode usar o JavaScript? O JavaScript a gente pode criar um arquivo separado e importar ele dentro do HTML, ali dentro da body. Ou a gente pode criar uma tag script, como se fosse uma tag HTML, e programar JavaScript dentro dela. Que vai ser o que a gente vai fazer aqui, por ser uma abordagem bem simples, tá bom? Uma funçãozinha que vai ficar se repetindo. Então, a gente vai colocar um script aqui. E se você quisesse importar de um arquivo, seria o script, seria aqui o script src. Então ele vai criar o script com esse source aqui. Esse source você passa o caminho para o arquivo JavaScript, tá bom? No nosso caso, a gente vai utilizar esse tag script padrão aqui. E como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função, né? A função do JavaScript é criada assim, function, o nome da função, que vai ser clock. Tá bom? E vai abrir a chave para ela. Então é assim que a gente vai declarar uma função no JavaScript, né? Uma das formas de se declarar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável aqui no escopo usando a palavra let.
e vai ser hour. O hour vai ser o que? Vai ser o document, o documento HTML que você gerou, ponto get element, é uma função, né? Get element by ID. Essa função aqui vai fazer o que? Ela vai pegar o elemento HTML pelo ID que a gente colocou. Qual que a gente vai pegar? Vai ser o ID hour, tá bom? Lembrando que JavaScript você pode usar aspas simples ou aspas duplas, tá? Eu utilizei aspas duplas aqui por costume, mas se você quiser utilizar aspas simples aqui, tudo bem. Então, utilizando aquele atalho de Shift Alt para baixo, eu vou criar minutos e segundos. Então, selecionar a palavra aqui, Ctrl D, ele seleciona a palavra igual próxima. Então, eu selecionei os dois aqui, posso escrever minutes, que é esse minutos aqui. Mesma coisa aqui embaixo, hour, Ctrl D, selecionou a próxima palavra hour, e vou botar seconds. Então, eu criei aqui uma variável no escopo de hour, de minutos e de segundos, tá bom? E eu vou criar também aqui, ó, criar aqui também o AMPM, que vai pegar aquele AMPM que fica lá escrito, esse aqui, tá bom? Então, eu já tenho essas 4 variáveis aí, eu já consigo trabalhar em cima delas. Mas antes, eu vou apresentar para vocês a classe date. E como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável aqui, h, de hour, né? E vou colocar como um objeto de data. E como é que eu faço isso? A partir da classe new, que é uma palavra reservada para você criar uma instância nova de uma classe. New date, com D maiúsculo, uma função, tá bom? Essa date aqui, ela vai possibilitar muita coisa para vocês, ó. Pegar a data, pegar o dia, pegar o ano inteiro, pegar horas, milissegundos, minutos, month, tá bom? Get seconds. O que é seconds? Esse seconds aqui vai ser o segundo atual que você tá no relógio. No meu agora, no caso, eu devo estar... No seconds vai ser ruim, né? Pegar os minutos aqui. Meus minutos estão em 0, que são 9 horas em ponto, 21 horas. Então vai ser 00. O hours vai ser 21. Tá bom? Você pode pegar o date, que vai pegar tudo. A hora, o dia, o mês, o ano, vai pegar tudo, tá bom? Essa classe date, ela vai fornecer muita coisa pra vocês, tá bom? E aqui eu vou pegar o que? Eu quero pegar as horas, get hours, tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa para os minutos e segundos. Então, minutos e segundos. Aí aqui, no caso, não é mais get hours, né? É o get minutes, tá bom? E o seconds vai ser o get seconds, tá bom? Então eu peguei os minutos, peguei o segundo e peguei as horas. E eu vou pegar uma variável aqui também, eu vou declarar ela de forma diferente, que é o AM. Esse var aqui é porque eu posso usar ela no arquivo inteiro. O let só dentro dessa função aqui, que é o escopo que a gente está utilizando. Então o AM aqui, por enquanto, ele vai ser AM, que é o padrão, né? Ele tem que começar de alguma forma. Coloquei aspas simples aqui para vocês, né, perceberem a diferença. Então agora vai entrar um pouquinho de lógica aqui no nosso arquivo. Por quê? Porque se for antes de meio-dia, né, ele tem que estar AM, se for depois de meio-dia, é PM. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um if, né, estrutura condicional. Se a hora, o H, for maior do que 12, maior do que meio-dia, vou colocar a hora vai receber a hora menos 12. Por quê? Vai receber a hora menos 12. A hora menos 12. Por que isso? Porque se for 1 hora da tarde, é 13 horas. 13 menos 12, 1. 2 horas da tarde, 14. 14 menos 12, 2. Ele está usando o formato de MPM, então ele tem que ser dessa forma aqui. Você poderia usar também aquela anotação de H menos igual a 12, tá? Vai de você usar o jeito que você quiser aí. E o AM vai receber PM, ok? Depois de meio-dia, PM, ok? Beleza, agora para nossas horas. Para não ficar esquisito, quando for antes de 10 horas, minutos e segundos também, menos de 10 eu colocaria só 1, 2, 3, até o 9. Então a gente vai colocar um padrão de 0, 1, 0, 2, né? Para ele poder ficar mais bonitinho. Então vamos, se a hora for menor do que 10, né? Eu quero que o H, a hora, receba. Vai ser uma string, né? 0 mais a hora. Nesse formato aqui, quando você está trabalhando com variáveis no JavaScript, quando você está trabalhando com uma string, né, um texto, quando você coloca esse mais aqui, você está concatenando strings. Então isso aqui, se for H for 1, vai virar um texto 01, 01, tá bom? Não vai fazer nenhuma conta aqui, nada, de nenhuma forma. Quando você está trabalhando com string e usa o sinal de mais, ele automaticamente vai concatenar strings, tá bom? Por ser uma linha só aqui no if, você poderia apagar essa chave aqui, mas vou deixar, né, para ficar mais organizado. E eu vou fazer a mesma coisa para horas e segundos.
Então, ó, eu posso selecionar selecionar as 3 linhas aqui, ó. Alt, Shift, Alt pra baixo, Criou 2 cópias, tá vendo? Então eu posso dar um Enter aqui, ó. E lembra que eu falei de usar o Ctrl D para pegar a próxima palavra igual? Eu seleciono a letra H, Ctrl D, troco para minutos. Troquei as 3 linhas. Show? E aqui a mesma coisa para segundos, vai ser a mesma lógica. S virou segundos. Então, ó, criei um if que se a hora for menor do que 10, vai virar 0 e a hora. Minuto vai ser 0 e a hora, 0 e minuto. E o segundo vai ser 0 e o segundo. Tranquilo? E para finalizar aqui, o que a gente vai fazer? Eu estou fazendo essas contas aqui, mas eu não estou atribuindo elas em nenhum lugar. Como é que eu vou atribuir? Eu vou pegar aquelas variáveis que eu usei aqui em cima, que são os elementos, e eu vou utilizar essa função aqui que é o inner HTML, tá bom? Que vai ser o HTML que vai ser utilizado naquele elemento. Então eu vou pegar o hour, vou colocar o inner HTML de H. Por quê? Ele vai passar pela verificação aqui. Se for maior do que 10, ele vai colocar o horário, se for menor do que 10, ele vai fazer essa conta aqui. Fazer a mesma coisa para os minutos e segundos. Então vamos lá. Utilizando aquele atalho de Shift Alt para baixo. Criei mais 2. Então, minutes. E aqui o M. E aqui seconds. E aqui seconds. Perfeito? E o AMPM. Ponto. Inner HTML. Vai receber o AM, que é essa variável que a gente colocou aqui, tá? O AM aqui variável não é o AM string que a gente colocou aqui, tá bom? Tá, mas e essa função aí? Eu vou criar o arquivo, ela vai ser chamada, e aí? O que vai acontecer? No momento nada, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função aqui do JavaScript, né? Vou criar um intervalo, e o JavaScript é muito legal que eu posso atribuir funções a variáveis. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o setInterval, que é uma função que ela faz o quê? Daqui a um tempo, eu quero que você execute uma função, tá bom? E eu posso escrever uma função aqui dentro, ou eu posso passar o nome de uma função, que é o que eu vou fazer, que é o nome da minha função que eu coloquei aqui em cima. E eu quero que ela seja executada de 1 em 1 segundo, que é o tempo que o nosso relógio vai verificar ali. Então, 1 segundo em milissegundos é 1000, sempre em milissegundos, tá bom, gente? E o JavaScript você pode colocar ponto e vírgula ou não também, você pode escolher aí o que você pode fazer. Se você não colocar ponto e vírgula, o JavaScript não reclama de forma alguma. E o que está acontecendo aqui? De 1 em 1 segundo, o JavaScript está chamando essa função clock. A função clock faz a conta dela e daqui a 1 segundo ela chama ela mesma. Então ela vai ficar rodando essa função automaticamente direto até o final do programa. No caso não tem final, porque ele sempre vai chamar a função e não tem final. Então, vamos ver nosso reloginho aqui agora, como é que tá? Opa, que coisa linda. Já tá funcionando o nosso reloginho. Ele pegou as horas, pegou os minutos, pegou os segundos. Daqui a 1 segundo ele atualiza isso com um segundo novo que a gente pegou naquela função de data. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Deu para aprender bastante coisa aí sobre HTML, CSS e JavaScript. Revisar algumas coisas novas. Ensinei alguns atalhos aí. Mostrei algumas extensões do VS Code para vocês utilizarem. Aumentarem a produtividade, tá bom? Expliquei algumas coisas novas do JavaScript. Por exemplo, a classe date, né? Que você aprende a trabalhar com horas aí de várias formas. Utilizar várias funções. E a função setInterval, que é uma função bem legal. Eu poderia ficar chamando outra função ali dentro, né? Então, a cada 1 segundo ali, ele chama a função clock. Ele chama outra função e a outra função chama clock depois de novo. Vou fazer um exemplo, né? Fazer alguma verificação de... se deu tal horário, ele para de rodar, por exemplo. E aí ele não chama mais essa função. Então, bem legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau, tchau.